Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou Anísia Unten e você está comigo mais uma vez para juntos desvendarmos ou então abrirmos melhor os nossos entendimentos sobre os ensinamentos do Cristo. E nós estamos então vendo as passagens do Evangelho de João, onde Jesus ele traz informações bem interessantes. No último vídeo, eu estava falando sobre a mulher samaritana que estava tirando água do poço e Jesus pediu água para ela beber. Ele estava sozinho, sentado, cansado, vindo da Judéia e pediu para os discípulos irem comprar comida. E nesse ínterim de tempo, então Jesus teve aquele diálogo com a mulher samaritana. Quando os discípulos chegaram, realmente eles ficaram espantados de Jesus estar conversando com ela. E Jesus, então, deve ter dito muito mais do que aquilo que foi registrado, porque quando os discípulos, na sequência, depois de eles terem se chocado de Jesus estar falando com ela, então eles pediram para Jesus, ofereceram comida para Jesus. E aí então Jesus começa uma outra explanação que parece ficou meio que desconectado com a conversa com a mulher samaritana. Quando Jesus fala sobre as plantações e aqueles que colhem. E quando então eles falaram para Jesus, come, Jesus falou, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. E aí eles perguntaram, será que veio alguém aqui antes de nós e ofereceu comida para ele? Uma comida que nós não conhecemos, um prato que nós ainda não experimentamos? E Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então vamos entender qual é a obra daquele, né, que Jesus tinha que fazer daquele que o enviou. Era tornar esse planeta com seres ou espíritos civilizados, com um conceito correto do que é ser justo, daquilo que é tão necessário para um mundo adiantado, que é o respeito pelo outro, isso é ética. E a moral, como eu já falei também em vídeos anteriores, a moral é aquilo que eu faço e é o melhor que tem que ser feito sem ninguém saber. Então, isto é moral. E nós andamos bem carentes desses conceitos aplicados na prática. E então Jesus fala que a comida dele é realizar a vontade daquele que o enviou. Aí Jesus começa a questionar os apóstolos. Então ele falou, não dizem vocês que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Então havia 4 meses, significa que eles estariam então passando por uma outra estação. E eu digo para vocês, levantem os olhos e vejam as terras que já estão brancas para a ceifa. Então aqui também tem uma mensagem muito importante. Provavelmente aqui seria pelo calendário que nós acompanhamos, seria aproximadamente 2033, 2030, até 2036, antes da nossa era. Então, quando Jesus está falando isso, ele está falando... desculpem, eu falei a data errada, né? Seria assim... quase eu falei certo, porque
Jesus provavelmente tenha nascido 8 anos antes da Era Comum. Então, se nós estamos em 2024, 2032, por aí. 2030, 2032. Então, Jesus está falando desse nosso tempo, que já está pronto para a colheita. E essa colheita é uma incógnita na cabeça de muitas pessoas que acreditam que essa colheita vai ser feita por anjos e que vai levar aqueles que fizeram atos generosos, bondosos, mas apenas isso. Mas precisa fazer mais do que isso? Sim, precisa. Porque sem o entendimento, nós infelizmente estaremos fadados a empacar em algum lugar e não ir para frente. E então Jesus fala que a terra já está pronta para a colheita. E aí Jesus fala para os discípulos, e o que colhe recebe o reconhecimento, que aqui está escrito galardão, e ajunta o fruto, ajunta fruto para a vida eterna. Então, aquele que colhe, na verdade, é aquele que entende a essência dos seus ensinamentos, porque vai colher elementos para entender e prosseguir rumo à eternidade, sem aquele embate, sem aquele choque, sem o trauma que ainda nós passamos para nos desvencilharmos do corpo físico, que nos proporciona momentos de aprendizado, e é o que nós estamos fazendo agora. Para que assim, aquele que semeou, ou aquele que semeia, como o que colhe, ambos se alegrem. Jesus, ele foi o maior semeador, ele é o maior semeador. Então, quando nós colhemos esses ensinamentos e colocamos em prática, nós estamos ajudando na semeadura de toda a Terra, de todo o planeta. Então, a alegria tanto é daquele que colhe, como daquele que semeou e semeia constantemente. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um semeia e o outro colhe. E aí Jesus vai trazer uma informação muito importante, mas vou deixar mais para o final, essa informação. Porque atualmente nós temos mais condições de entendimento, porque surgem documentos ou fatos históricos comprovados que nos trazem assim informações que muitos ainda duvidam e muitos não querem ouvir e também não querem ver. Nós sabemos que nosso planeta está num momento real de separação do joio e do trigo. Novamente, nós vamos lembrar da parábola do semeador. Mas vamos entender que antes da parábola do semeador, que Jesus faz 3 níveis, que um é 30, outro 60 e outro 100%. Então, ele fala que tem 3 graus, 3 graus de conhecimento. E ele não vai exigir de nós muita coisa, mas o mínimo é 30. E é esse 30 que nós estamos entendendo agora. É esse 30 que nós estamos em andamento dentro desses ensinamentos de Jesus, para que nós possamos entender toda essa grande seara que é o nosso planeta. E o nosso mundo, ele está numa vibração extremamente densa, porque se por um lado nós somos indiferentes a muitas informações, por outro lado, nós somos muito desligados também dessas informações espirituais. E assim nós vamos vivendo aleatoriamente momentos na nossa vida.
nós não nos aprofundamos. E muitas vezes nós colocamos tampões nas laterais e só enxergamos aqui, sendo que a seara, que é o que Jesus vai falar sobre a grande seara, ela é imensa e eu não posso enxergar só assim, eu tenho que ver no todo. Para eu ver no todo, eu tenho que entender a mensagem do Cristo. Senão eu vou ficar com uma visão extremamente fragilizada. Há um rumor por aí, um rumor não, existe um projeto para existir apenas uma religião no mundo. E eles estão discutindo isso cada vez mais. Mas ainda dentro dos moldes apregoados por Jesus, não dá para isso acontecer. Porque nós só teremos condições de termos uma só religião se nós tivermos o entendimento de tudo o que Jesus falou e os evangelistas registraram. Se existir hoje, no nosso momento atual, uma única religião, seria mais um braço político de controle. Então, nós seríamos obrigados a cumprir determinados rituais, a absorver dogmas, sem quebrar mais nenhum paradigma. Então, é isso que Jesus está falando aqui. Olhem, vejam como a terra está pronta para a colheita. Como ele diz aqui, já estão brancas para a ceifa. Então, ou seja, estão prontas. Nós somos os frutos que seremos colhidos. Em primeiro momento, vamos pensar assim, nós somos os frutos que seremos colhidos. E evidentemente que dentro dessa colheita, os bons frutos serão colocados, separados dos maus frutos. E os maus frutos, eles vão servir do quê? De adubo para uma nova plantação. Porém, provavelmente, não seja mais como nós imaginamos ou então idealizamos. Muitos dizem que será aqui na terra mesmo, outros dizem que não. Mas isso, nós não precisamos ter essa ocupação, preocupação, porque é uma coisa que vai acontecer, a revelia da nossa vontade. Mas o que nós devemos ter, sim, é a consciência daquilo que está acontecendo, daquilo que nós estamos fazendo. E mantermos sempre a nossa vigilância e a nossa conexão, que é a oração, com o nosso Mestre Jesus e com os seus propósitos que estão nos auxiliando em nossa caminhada. Muitos vieram e já trouxeram orientações. Outros talvez ainda cheguem. Nós não sabemos. Porque cada vez mais o mundo, o mundo que eu digo, a população humana, se torna refratária a esses ensinamentos da moralidade cristã. Quando eu falo moralidade cristã, eu não estou falando no conceito de essa ou aquela outra denominação de igreja. Estou falando dos conceitos que nós temos que aplicar em nossas vidas, conforme Jesus preceituou. E enquanto nós ficarmos nessa visão da religião, nós estaremos também sujeitos a ficarmos parados. Durante a Idade Média, houve uma repressão muito grande para que todos fossem cristãos, mas eles não sabiam, a população não sabia o que era ser cristão.
Cristão era aqueles que eram obrigados a irem em determinado culto, porque a Igreja Católica, ela tomou, né, o cristianismo primitivo. Então, por longo tempo, veja, depois que Jesus saiu daqui, até recentemente, por volta do ano de 48 a 54, é que as coisas foram sendo liberadas. Parece incrível, mas é verdade. Então, quando a Idade Média, em seu auge, estava fazendo todas as, vamos dizer assim, as atrocidades para aqueles que não se diziam cristãos, sem saber o que era. E nesse período nós temos aí uma perseguição muito grande para aqueles que assim ousavam a sair do credo da Igreja Romana. E então isso nos prejudicou muito, porque como nós guardamos aquelas informações lá atrás, nesse presente momento fica meio solidificado na nossa consciência, na nossa memória até coletiva, todo aquele medo. E muitas vezes, no recôndito mais íntimo do nosso subconsciente, então nós podemos até achar, agora eu sou livre. E eu sendo livre, ninguém me segura. E aí nós temos então um grande erro. Nós entramos aí num colapso muito grande. Porque se hoje nós temos a liberdade, se hoje nós podemos acreditar naquilo que Jesus falou, é porque nós estamos perfeitamente maduros para esse entendimento. E lógico, fazer a análise crítica de tudo isso que Jesus nos fala, não crítica em relação aos conceitos, mas em relação àquilo que nós entendemos, aquilo que nós estamos indo buscar enquanto seres em aperfeiçoamento. Aí Jesus, como eu falei, eu ia deixar por último aquilo que Jesus falou, que é bem revelador, porque, como eu falei, nós passamos, Jesus veio, foi assim, um recurso extremo para que o homem pudesse entender o sentido da vida, entender o que é a eternidade, entender para onde seguir. E já se passaram, como eu disse, mais de 2000 anos, e o mundo caminha perplexamente de uma cegueira. Nós sabemos que cada vez mais falar de Jesus no mundo, no todo, está ficando mais complicado, mais difícil. A intolerância sobre os seus ensinamentos também cresce de uma forma assustadora. As interpretações, elas ficam à mercê daquilo que a criatura quer, daquilo que ela acha que convém a ela. Isso é muito perigoso. Mas, tudo bem. Por que Jesus está falando isso? Porque há muito tempo, mas muito tempo mesmo, isso está sendo colocado já. É uma obra em andamento. Não é uma obra que começou há 2000, mais 2000 anos. É muito antes que isso. Então, ele diz aqui, ó, porque nisso é verdadeiro um ditado, que um é o semeador e o outro é aquele que colhe. E aí ele fala para os discípulos: eu enviei vocês a colher aonde vocês não trabalharam. Outros trabalharam e entregaram o trabalho para vocês. Ou seja, então, antes desse esforço, desse recurso, da sua própria vinda, do seu staff apostolar, outros também trabalharam para isso. Então, no plano físico aqui, nós temos, né, 12 apóstolos principais de Jesus, mas muitos outros
anônimos e até invisíveis, trabalham e trabalharam para que nós pudéssemos ter o despertamento. Nós que passamos por todos aqueles processos de medo, de revolta, enfim, em outras ocasiões de experiências terrestres. E Jesus fala tudo isso dentro de Samaria, aquela cidade que eu falei no vídeo anterior, que era mal vista, que foi uma cidade onde foi retirado todos os valores, isso logo após a morte do rei Salomão, e foi implantado lá um sistema do outro senhor que era antagônico de Jesus. E Samaria, além de tudo isso, esse povo que ficou na divisão, 2 tribos para baixo e 10 para cima, eles se dedicaram à adoração de Baal, embora exteriormente eles cumprissem o ritual do Deus de Israel, que mais tarde vai ser estudado pela teologia como o Deus único, o monoteísmo. Mas aqui Jesus está falando que tantos outros trabalharam. E nesta cidade de Samaria, quando o Império Assírio atacou, ele desterrou o povo que estava lá, que tinha ainda aquela falsa fidelidade ao Senhor de Israel, mas sabia e obedecia ao outro, que é justamente o antagônico de Jesus. Ali vieram vários deuses, então foi assim, para perder mesmo o foco. E por isso que Jesus fala muito não perder o foco, que foi traduzido como não peque mais, não perca o foco. Então, quando Jesus falou tudo isso, a mulher samaritana já tinha levado conhecimento que Jesus tinha falado com ela, tinha explicado muitas coisas sobre que ele era a fonte de água viva, que matava a sede. Então, muitos samaritanos ali começaram um trabalho de entendimento de Jesus, porque muitos creram nele, pela palavra da mulher que testemunhou o seu encontro com o Mestre. E os samaritanos foram ter com Jesus, pedindo para que Jesus ficasse ali com eles, para que Samaria pudesse voltar a ser o que já tinha sido um dia, há muito tempo atrás. E lógico que Jesus não podia se concentrar num lugar só, mas a consciência tinha que ser expandida. Então ele deixou nas suas prédicas, que evidentemente ele fez com todos aqueles que o procuraram, e eles ali eles tiveram que trabalhar o seu interior para atingirem, vamos dizer assim, os 30 que Jesus falou lá na parábola do semeador. Então eles diziam para Jesus que verdadeiramente eles acreditavam que ele era o Messias, que era o Salvador do mundo. O Salvador porque resgataria aquele que o enviou para ele fazer a obra, como ele fala no começo, que essa era a comida dele, fazer a obra daquele que o enviou. Esse texto, assim, parece meio confuso, mas ele vem nos trazendo com muita clareza que nós temos que render pelo menos 30. Se for a 60 é melhor, mas se não chegar nos 30, nós estaremos no sexto dos frutos maus, dos frutos ruins. Então, nós temos bastante coisa para analisar, para refletir durante essa semana. E por hoje é só. Peço que vocês deixem o like, compartilhem o vídeo e deixem seus comentários. E tenham uma ótima semana, produtiva, gloriosa, acreditando cada vez mais em si mesmos, e para que nós possamos fazer parte de todo esse programa do nosso Mestre Jesus.